Olá! Voltamos no vídeo de hoje falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e começamos com uma pergunta. Será que a sua empresa está preparada para essa nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Bem, do que nós estamos falando? Estamos falando da Lei número 13.709 de 2018, uma lei publicada em agosto de 2018, que passaria a valer agora em fevereiro de 2020. Mas como ela previa a criação de uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que acabou não sendo possível por algumas questões operacionais do governo federal à época, isso foi modificado agora por meio de uma medida provisória que criou essa Agência Nacional e prorrogou o prazo de entrada em vigor da lei para agosto de 2020. Mas mesmo assim, se formos analisar tudo aquilo que a lei requer, ela é um prazo muito curto. Essa lei, ela inclui o setor privado numa onda de normatização que já vinha sido observada no setor público e nos setores que prestam serviços públicos. Ela inclui, então, o setor privado de maneira geral nessa onda de normatização, de tratamento de informações no meio digital. Mas também se aplica ao setor público. Mas, obviamente, aqui vamos dar um foco à aplicação dessa lei no setor privado. Uma questão é que tanto o prazo quanto os parâmetros para a implementação dessa lei, para pequenas e médias empresas, ele acaba sendo o mesmo. Não existe um escalonamento para níveis de tamanho de empresa, para ramos de atividade. Todos devem se adequar a essa lei e estar preparados assim que ela começar a valer lá em agosto de 2020. A lei, ela busca disciplinar o tratamento das informações pessoais que estão em caráter das empresas, que são as informações que você recolhe dos seus clientes, que você trata, informações financeiras, enfim. Ou seja, ela acaba trazendo um disciplinamento para como você gerencia os seus bancos de dados com informações pessoais dos seus clientes. E também acaba prevendo sanções para o descumprimento das normas que a própria lei prevê. Ela acaba dando continuidade a um modelo de normatização que foi observado no Marco Civil da Internet para as empresas do ramo de internet, bem como na lei do cadastro positivo para as empresas aí que trabalham com o sistema de proteção ao crédito. É importante destacar que essa é uma lei baseada numa lei europeia que já está em vigor desde 2018 e essa própria lei europeia é o motivo do surgimento dessa lei no Brasil e do prazo tão apertado, porque na verdade uma das exigências da União Europeia para os países que se relacionam com o bloco é que eles possuam leis e normas de tratamento de proteção de dados que sejam compatíveis com as leis que eles têm lá. Ela é uma lei extremamente técnica, que prevê mecanismos de auditoria para o seu próprio cumprimento. Então, além de impor as regras e os mecanismos de implementação, ela impõe depois formas de se verificar se ela está realmente sendo cumprida. Ela traz um rigor nos tratamentos das informações pessoais pelas empresas, especialmente em relação a dados sensíveis, que são dados que envolvem a intimidade das pessoas, dados de saúde, por exemplo, dados de preferência de religião, preferências pessoais, etc. E também dados de menores, logicamente, sempre com autorização dos pais. Essa lei também prevê regras de proteção a dados de particulares que acabam estabelecendo responsabilidades de forma muito objetiva. Ou seja, você tem responsabilidades para a empresa, que é a controladora desses dados, que é a detentora desses dados, bem como para os fornecedores de tecnologia. Ela também estabelece, além das responsabilidades, boas práticas a serem seguidas para que o sigilo e a segurança da informação sejam garantidos, e uma vez que essas boas práticas elas não sejam tomadas e acabem gerando vazamentos ou o descumprimento dessas regras, as responsabilidades elas serão imputadas. Ela também traz alguns mecanismos de fiscalização, que é por meio dessas próprias agências, como nós citamos aí, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O grande impacto dessa legislação, ela está na sua implementação, principalmente em empresas menores, como startups e empresas de pequenos portes. Isso porque ela considera como dados pessoais não só dados cadastrais, mas vários dados importantes que as empresas trabalham e tratam das pessoas, sejam dados comerciais, dados financeiros. Então, é necessário uma normatização, um cuidado com o tratamento desses dados, o que acaba sendo muito custoso para empresas menores.
porque ela exige um nível de transparência, de integridade e de segurança no tratamento desses dados que vai exigir, às vezes, adequação em um tipo de política de dados que, às vezes, as empresas não estavam acostumadas e não tinham uma estrutura clara para a implementação. Ela também dispõe que o uso dos dados das pessoas, uma vez fornecidos para a empresa, ela tem que ser para o tipo de finalidade que o cliente autorizou e aquilo que ele está ciente de que seja utilizado. Ele exige também que sejam providos meios técnicos e administrativos para que a empresa garanta que esses dados eles estarão seguros. E também acaba por esse motivo aí, por esse poder que dá ao usuário sobre os seus dados agora na mão de particulares, exigir algumas correções, exigir algum acesso a dados ou alguns mecanismos, vamos dizer assim, que antes eram aplicáveis só a bancos de dados públicos ou bancos de dados de caráter público por meio de um habeas data, por exemplo. Então você não pode entrar com um habeas data para exigir informações que estejam em banco de dados de caráter particular. Mas agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela provê mecanismos que dão ao usuário, ao titular dos dados, ao teu cliente, formas de requisitar algumas informações do modo análogo, por exemplo, que acontece com os dados públicos por meio dos habeas datas. É importante também destacar que mesmo dados armazenados no servidor estão sujeitos a essa lei. Ainda que você tenha banco de dados, isso na verdade até meio que óbvio, ainda que você tenha bancos de dados armazenados no exterior, ainda assim esses dados que estão lá estão sujeitos a essa lei, porque o importante é a proteção ao titular desses dados. E também outro ponto importante a destacar é que quem tem negócios com o exterior, por exemplo, com a Europa, com os Estados Unidos, além de se adequar à lei brasileira, ele precisa estar atento às adequações que as leis internacionais, e principalmente a lei europeia, exigem, porque justamente a lei que nós temos aqui no Brasil, ela surgiu para atender essa necessidade de adequação do movimento de normatização internacional de proteção de dados pessoais. A lei, então, ela traz alguns mecanismos e acaba trazendo também sanções e imposições para o descumprimento, das regras que essa lei prevê. Além de sanções administrativas e penais, que são normais, que estão até além do escopo dessa lei, ela prevê, por exemplo, que a empresa seja notificada para a correção dos problemas que forem verificados no tratamento dos dados pessoais em seu poder. Ela também prevê algumas multas que podem chegar até 50 milhões de reais, a possibilidade, por exemplo, de uma investigação dessa autoridade em uma auditoria nos bancos de dados para investigar essa falha e, uma vez investigado falhas graves, até mesmo a suspensão das atividades do uso desse banco de dados por 6 meses ou até quando o problema seja corrigido, ou até mesmo impedir que a empresa opere esse tipo de informações, já que ela não tem estrutura para colocar em segurança os dados das pessoas. Então você imagine, por exemplo, você tem um sistema online que você opera com dados dos seus clientes e você acaba tendo um problema de falha de segurança e acaba sendo impedido de utilizar esse sistema por ele apresentar um risco e não apresentar a segurança necessária. Então é um prejuízo econômico na prática muito grande, né? Ela também impõe, essa lei, regras que visam garantir a eficácia da proteção desses dados, até mesmo seja regras que imponham a criptografia no armazenamento desses dados, ou então o dever de notificar, por exemplo, as autoridades quando ocorrer uma falha que tenha fugido do controle, uma invasão, etc., para que as autoridades estejam cientes e para que possam prover aí, a empresa em colaboração, a proteção dos interesses do usuário e do seu cliente que acaba confiando suas informações pessoais às empresas. Na prática, existe um processo de adequação para essa lei e por isso que a gente fala que o prazo muitas vezes pode ser curto. Isso porque a gente tem uma necessidade de adequação tanto técnica quanto operacional, ou seja, tanto de você adequar os seus sistemas, como você adequar a forma de trabalhar das empresas em si. A lei, inclusive, ela estabelece a necessidade de um responsável técnico, tanto no processo de adequação, quanto no próprio continuidade da guarda desses dados, que geralmente para empresas maiores essa responsabilidade
imagina-se que recaia, por exemplo, sobre o fornecedor de software ou fornecedor de serviços de TI. Para essa adequação, é muito importante um levantamento e uma análise da situação para que você saiba, por exemplo, como que está a situação do seu tratamento de dados hoje e o que falta, por exemplo, para que você consiga adequar a forma com que você trata e manipula os dados do seu cliente diante das exigências da lei. Ela acaba sendo, então, uma mudança técnica, uma mudança de política interna, uma mudança operacional, uma mudança cultural, e nessa mudança cultural estão incluídos aí tanto os colaboradores, quanto gestores, fornecedores, parceiros e os próprios clientes, para que a gente tenha, né, uma governança de dados que se adeque às exigências da lei. Ela também impõe que você acabe com todas essas adequações, tendo a possibilidade de um sistema auditável. Esse sistema auditável é tanto uma segurança para a própria empresa, seja a empresa que você detém os dados dos seus clientes, seja a empresa fornecedora de serviços de TI, ou mesmo essa auditoria aí serve para a própria segurança dos clientes. Então, ela acaba tendo o objetivo aí que ela visa proteger não só um lado, mas proteger todos e dar uma segurança aí geral no tratamento desses dados. A lei, ela então, na verdade, por mais que imponham muitas realidades, muitas regras, a verdade é que ela acaba integrando a essa nova realidade tecnológica algumas exigências que já existiam. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, nas normas de e-commerce, no Marco Civil da Internet, normas do Código Civil, algumas normas comerciais. Na verdade, eram normas que já existiam, responsabilidades que as empresas já tinham, mas que não estavam claramente normatizadas e como isso se aplica no meio eletrônico que nós temos hoje. Para as empresas de software é muito importante também destacar o papel delas nesse processo, porque como existe essa necessidade de proteção aos dados, na prática, por exemplo, é necessário muito cuidado quando você for tratar de migração de dados, muito cuidado, por exemplo, com integrações com outros softwares, serviços, plataformas, algum parceiro de soluções. Por quê? Porque você acaba transferindo dados e isso tem todo um regramento para outra empresa, para outro desenvolvedor, né? Então, nesse processo, a guarda dos dados, a segurança dos dados também tem que ser observada. Um cuidado especial, né, para evitar vazamento de dados, quando você disponibiliza, por exemplo, serviços de promoções, de marketing, ou até sites, que estejam abertos a acesso público. Então, tem uma responsabilidade que recai aí sobre as empresas de software que é muito grande. Além do cuidado, por exemplo, com os servidores, né, que armazenam dados dos seus clientes, especialmente naqueles sistemas que são online e que várias pessoas, que vários clientes, né, várias empresas acabam acessando. Então, realmente a segurança dos serviços que oferece, não só para uma questão de fidelização e dar segurança ao seu cliente, para uma questão de responsabilização, de adequação à lei, é muito importante. E é lógico, se houver falhas de segurança, por exemplo, que permitam acesso de terceiros a esses dados que deveriam estar protegidos, vai haver uma responsabilização tanto da empresa quanto do fornecedor de software. A pessoa também é importante, né, que às vezes você recebe uma ligação que não sabe de onde, a pessoa tem direito de saber de onde vieram essas informações. E com essa lei, por exemplo, quem conseguiu esse banco de dados? Quem conseguiu essas informações? Como existe a necessidade dos sistemas auditáveis, pode haver uma responsabilização em cadeia para saber de onde esses dados partiram e como foram parar na mão de terceiros, sem autorização, sem o conhecimento prévio do cliente. Isso, é lógico, se ocorrer, pode estar passível de punição, inclusive. As regras do setor público, elas são bem específicas, como eu disse. Se aplicam também essa lei, se aplica também ao setor público. Mas as regras são bem específicas. Mas é importante notar que as empresas de TI, por exemplo, que eventualmente prestem serviços ao setor público, além da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, elas também precisam continuar prestando atenção, porque elas estão sujeitas, por exemplo, a normas de processo administrativo, a Lei do Acesso à Informação, etc., todas essas legislações e normativas que se aplicam ao setor público. Existe também uma necessidade aí dos níveis de padronização desse tratamento de dados aos níveis internacionais, né? Principalmente se você tem uma empresa de software que acaba alcançando esse mercado internacional.
A responsabilidade da empresa de software, é importante citar também, que ela, na maioria dos casos, acaba sendo solidária. Ou seja, ambos, tanto a empresa, a loja, o estabelecimento comercial que detém esses dados comerciais, como a empresa que provê os serviços, elas podem ser demandadas diretamente para resolver alguma questão. É lógico que cabe aí entre elas e depois um direito de regresso para mostrar, por exemplo, se foi uma falha operacional da empresa ou se foi uma falha de software. Mas isso sempre existiu, mas fica de maneira clara e visa dar uma proteção maior ao cliente aí quando ele tem algum dado seu utilizado ou vazado de maneira indevidamente. Para a empresa de software também é importante citar que a não adoção de medidas de segurança, ela gera uma responsabilidade direta, né? E ela acaba com isso podendo ser inclusive impelida a adotar políticas de atualização de suas tecnologias, né? Melhoria das suas técnicas, das suas políticas de desenvolvimento, para que elas possam oferecer uma prevenção de riscos muito eficaz e nos níveis que a lei exige. Por fim, a lei exige boas práticas de maneira geral, né? As empresas hoje elas precisam ter noção que não se pode simplesmente, como é um ditado que a gente diz na área de TI, simplesmente informatizar a bagunça. É preciso que, muitas vezes, antes de você fazer a adequação das tecnologias, você verifique adequações operacionais que você precisa fazer, né? Porque as suas operações, a sua organização, elas precisam estar adequadas antes mesmo de você pensar na tecnologia, porque senão a tecnologia ela acaba não resolvendo muito. Você só vai transferir um problema de um ponto para outro, um problema físico, vamos dizer assim, para o meio digital. É preciso uma conscientização da seriedade do tema com toda a equipe nas empresas, né? E não adianta simplesmente também terceirizar o problema para as empresas de TI, por exemplo, ter o fornecedor de software, porque a responsabilidade ela acaba recaindo sobre todos. E é lógico, nesse meio tempo é provável que você precise, além de uma assessoria técnica, uma assessoria especializada, uma assessoria jurídica especializada. Por exemplo, para auxiliar a empresa, né, nessas situações que podem implicar em responsabilidade, o que fazer, por exemplo, quando o seu sistema sofrer ataque hacker, né, e acabar sendo involuntariamente, sem a sua culpa direta, dados sendo expostos, né, dos seus clientes a terceiros, e também uma observação nesse período aí das regras de transição, principalmente porque a gente tem uma consciência da dificuldade de adequação de bancos de dados antigos aí, que por questões técnicas até você conseguir ter essa rastreabilidade e essa segurança perdão, que a lei exige, acaba sendo um processo aí bem complicado. Pois bem, pessoal, eu agradeço a você que acompanhou esse vídeo, espero que tenha sido bem esclarecedor. Até peço desculpas aqui, porque eu estou terminando o tratamento de uma pneumonia aqui, mas está tudo tranquilo e eu tinha que realmente falar desse tema, porque é um tema muito importante. A gente vê que é um prazo que está em cima da hora e às vezes ainda falta muita informação, tanto no meio comercial, no meio empresarial, no meio técnico e também no meio jurídico. Então é bom estar atento aí a essas informações, porque o prazo é para agosto de 2020, perdão, ainda temos muito trabalho a fazer. Muito obrigado, você se inscreve aí no canal, dá um curtir nesse vídeo e estamos aí aguardando você para que confira as nossas próximas novidades. Obrigado e até mais.